cidades e impérios da Mesopotâmia. A região da Mesopotâmia era muito fértil e proximidade com os rios favorecia o comércio fluvial. Você sabe que o nome Mesopotâmia significa terra entre rios e ela cresceu entre o rio Tigre e o rio Eufrates há milhares de anos. Muitos povos e culturas conviveram e disputaram espaço e poder nessa região. Eles também partilharam muitos costumes e hábitos. Um dos primeiros povos que habitaram a região da Mesopotâmia foi os sumérios. Eles eram agricultores, desenvolveram um sistema de escrita e organização em cidades autônomas, como Ur. Essas cidades eram independentes, cada um com suas leis, cada um com os seus costumes. Eles também desenvolveram um sistema de escrita, o sistema de escrita cuneiforme. Essa escrita era feita com uma cunha em pedras. E o seu sistema numérico influenciaram vários outros povos que viveram na região há cerca de 4.200 anos. Os acádios dominaram os sumérios e outros povos da região e formaram um império. As cidades deixaram de ser independentes e foram unificadas sob o comando de um rei. Depois do domínio dos acádios, a Mesopotâmia foi invadida e dominada por outros povos, como os amonitas, os caldeus, os elamitas, os assírios e os medos. Há aproximadamente 3.800 anos, a região foi conquistada pelos babilônios, que construíram um grande império composto de várias cidades. Mas essas cidades, elas não ficaram independentes não, viu? Esse sistema deles, eles desenvolveram um sistema de calendário que ajudava a conhecer as melhores fases para a agricultura com base em um sistema astronômico. E durante o Segundo Império Babilônico, o governador Nabucodonosor, grandes obras arquitetônicas foram construídas, como o Jardim Suspenso. Por volta de 2.500 anos atrás, os persas, que tinham grandes redes comerciais e contato com diversos povos, dominaram a região. E essa região, ela tinha um rei. Foi um grande império. A delimitação territorial e a distância entre as vilas e cidades fizeram com que cada povo desenvolvesse modos diferentes de produzir, administrar a vida pública ou mesmo de se expressar, como aqui no Brasil, que as cidades eram muito longe umas das outras, os estados muito grandes, e cada pessoa desenvolveu as suas formas de produzir. Eles desenvolveram seus costumes, embora a língua fosse a mesma, eles desenvolveram dialetos diferentes. Mesmo estando próximos, os povos da Mesopotâmia e do Egito, por exemplo, não falavam a mesma língua e não possuíam o mesmo sistema de escrita ou de crenças religiosas. Eles criaram os seus próprios costumes e suas próprias crenças. Aqui no Brasil também é assim, né? Entre os povos da Mesopotâmia, havia também sistemas linguísticos diferentes. Porém, muitas das línguas faladas tinham uma matriz, como que se transformou ao longo do tempo, de acordo com as particularidades da região. Ou seja, a gente fala português, mas tem dialetos diferentes. Então, lá também eles falavam a língua da região, mas eles tinham o seu próprio dialeto, porque como esses povos vieram de vários lugares, eles já tinham as suas línguas, os seus costumes, as suas formas de viver. Na Mesopotâmia, existiram dois grandes grupos linguísticos, ou seja, grupos de línguas ligadas a uma língua em comum, o sumério e o acádio. O acádio foi dotado pelos assírios e babilônios, mas sofreu transformações. Os conjuntos de variações linguísticas ligadas a uma comunidade específica são chamadas de dialetos, pois expressam as características da região. Com o passar do tempo, muitos dialetos se transformaram em outras línguas. O hebraico, o aramaico e o árabe são línguas derivadas do acádio e são conhecidas como as línguas semitas. Assim, os povos semitas são aqueles que têm em comum a mesma raiz linguística, que vem da região mesopotâmica.
Mas mesmo com as transformações, há algumas permanências na língua, como palavras com o mesmo sentido. Você sabia que a Babilônia é considerada o berço das civilizações mundial? Você sabia que essa cidade hoje, ela é o Irã e o Iraque? Você já ouviu falar que esses jardins suspensos da Babilônia, eles já foram destruídos? Porque você sabe que um jardim ele não pode crescer sem cuidados, né? Então, vocês sabem que o Irã e o Iraque hoje é uma cidade que tem muitas guerras, que tem muita disputa, continua sendo disputado até hoje. Então, vamos estudar um pouco sobre esses costumes antigos e sobre o que veio para hoje, o que a cidade do Irã e do Iraque sofre em relação a essa influência das guerras de antigamente, né?